Olá, queridos amigos, que bom cumprimentá-lo mais uma vez aqui no meu canal para nós juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. É uma alegria muito grande poder receber todos vocês aqui no meu canal. Quero aproveitar e convidar você para se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho. E se esse conteúdo fizer bem para você, que você possa partilhar também com outras pessoas. Tudo bem? Essa semana vamos estudar a lição de número 7, a aliança no Sinai. Eu quero convidar você a nós orarmos antes de abrir a palavra de Deus e começarmos o estudo de hoje. Lembrando que se você não tem ainda o guia de estudos para o próximo trimestre, ele já está disponível. Você pode solicitar o seu na Casa Publicadora Brasileira. Nosso site, cpb.com.br, tá bem? cpb.com.br. Através desse site, você pode comprar a sua lição ou fazer a assinatura para o próximo trimestre, o que é mais indicado, para que a gente não fique sem o nosso alimento espiritual diário, tá bem? O convite está feito para você. Vamos então orar para a nossa recapitulação da lição de hoje? Pai querido, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco e nos faça compreender cada vez mais a Tua vontade, a aliança que o Senhor deseja estabelecer conosco e o plano da salvação. Fica conosco agora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, quero agradecer a todos mais uma vez que estão aqui no meu canal para nós recapitularmos essa lição. Não deixe de fazer a sua inscrição no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, tá bem? Não se esqueça. Eu quero aproveitar e fazer um outro convite para você. Agora, no sábado 15 de maio, eu vou começar uma série especial, uma edição especial do Bíblia Fácil, só aqui no meu canal no YouTube. Vai ser todo sábado, às 4h30 da tarde. A série vai se chamar É ou Não É? Alguns temas controversos do cristianismo atual, nós vamos estar examinando-os à luz da Bíblia. Então, você é o meu convidado para uma série de 10 estudos a partir do sábado agora, dia 15 de maio. Então, você pode fazer a sua inscrição para esse projeto no site novotempo.com/BASE, base, BASE, novotempo.com/BASE. E sábado, 15 de maio, por 10 sábados, nós vamos começar então agora o estudo de um tema muito legal que vai ser É ou Não É? 10 temas controversos do cristianismo estudados à luz da Bíblia de uma forma direta ao ponto. Então você é o meu convidado, anota aí na sua agenda, próximo sábado agora, 15 de maio, 4h30 da tarde. É uma hora de reuniãozinha, uma hora de estudo, de 4h30 até as 5h30, tá bem? Um abraço carinhoso para todos os nossos sergipanos e baianos, porque vamos fazer de forma especial para esses dois estados, para a nossa querida União Leste Brasileira. Mas você de outros estados também pode participar. Mas o povo da Bahia e de Sergipe está aí animado para esse projeto. Já tivemos aí centenas de inscrições e falta você fazer a sua no novotempo.com/base, tá bem? Então vamos lá, a recapitulação do estudo da lição dessa semana. O verso para nós memorizarmos diz aí: vocês virão o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre as asas de águia e os trouxe para perto de mim. Êxodo 19, verso 4. Deus usa essa linguagem aqui poética, Uma linguagem que chega a ser poética, para falar do cuidado que ele teve com o povo de Israel ao tirá-los do cativeiro do Egito e levá-los para a terra prometida, para a terra de Canaã. Essa semana, então, vamos estudar as histórias do Êxodo e do Sinai. E vamos ver como que essas duas histórias se enquadram à questão de salvação nossa, O que nós podemos aprender com o povo de Israel a respeito de salvação. E vamos aprender também sobre a aliança que Deus estabeleceu lá no Sinai, por isso a lição, a aliança no Sinai, e qual é o papel da lei dentro desta aliança. Então, esses são os dois pontos principais. Vamos voltar a essa linguagem aqui sobre as asas de águia. Você se lembra de que Deus, quando fez um pacto com Abraão, Deus foi muito claro em dizer que Abraão, ele seria por 4 séculos, a sua geração seria escrava. Então, quando Deus faz aliança com Abraão, lá em Gênesis 12, depois Gênesis 15,
Deus já deixa claro de que a descendência de Abraão seria escrava no Egito por 4 séculos. E durante esses 4 séculos, o povo de Israel se envolveu com a idolatria, né, do povo egípcio, assimilou muito daquela cultura pagã que eles tinham ali. E agora Deus pretendia libertá-los e começar, de fato, uma reeducação religiosa que eles precisavam passar. Então, Israel esteve por séculos imergido nesse paganismo, e esta imersão levou a um obscurecimento de Deus, de sua vontade e do plano da salvação. Então, Deus agora buscaria resgatar o seu povo. Daí vem o verso áureo dessa semana, né? Vocês virão o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Então, aqui Deus, na lição de domingo, vai nos trazer para nós 2 ilustrações sobre esse cuidado protetor de Deus. Primeiro é esse aqui, o papel da águia, e aqui tem um comentário muito interessante, né, de George A.F. Knight, que diz assim: a águia era conhecida por sua devoção incomum aos seus filhotes. Também vivia no topo das montanhas. E ao ensinar suas crias a voar, ela as levava nas costas, a grandes alturas lá sobre as planícies do Sinai. E depois a águia-mãe deixava os filhotinhos cair no imenso abismo, até que eles aprendessem a voar. E quando eles estavam ali em queda livre, quem sabe achando que morreriam, a águia-mãe vinha, voava por debaixo deles e os sustentava em suas asas e levava de volta para o ninho, para um local seguro. Então foi pensando nessa linguagem, né, de uma cena cotidiana que acontecia lá no Sinai, que Deus então traz essa ilustração de que assim como a águia cuidava dos seus filhotinhos, Deus também cuida dos seus. E uma outra ilustração que Deus vai usar aparece aqui no Salmo 103, nos versos 13 e 14, quando Deus diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então essas ilustrações, elas falam a respeito do cuidado de Deus e do desamparo de Israel. Então, como um pai compadece-se do filho, assim Deus se compadecia de Israel. E Deus viu, né, todo o sofrimento de Israel, toda a tribulação que ele estava passando, os 4 séculos de escravidão. Então Deus queria livrar seu povo de tudo isso. E então Deus agora vai agir nessa direção. Então existe aqui um plano divino para tirar Israel do Egito e para levá-lo à terra prometida. E logo no início dessa jornada, lá na Península do Sinai, nós temos então a 4ª aliança mencionada na Bíblia, que é a aliança de Deus com o povo nos dias de Moisés, conhecida como a aliança do Sinai. A aliança do Éden foi a primeira, depois veio a aliança com Noé, depois a aliança com Abraão, que estudamos semana passada e retrasada, agora a 4ª aliança de Deus com o seu povo, que é a aliança do Sinai. Como a gente já viu aqui, não é que são novas alianças, mas é a aliança de Deus que vai ganhando fôlego, a aliança de Deus que vai se renovando. E todas essas alianças faziam parte da eterna aliança prometida lá pelo profeta Jeremias no capítulo 31, versos 31 a 33. Tá bem? Ao falarmos então em aliança, estamos falando do plano da salvação. E aqui há um padrão para a salvação de Deus dentro dessa aliança. Vamos para Êxodo capítulo 6, versos 6 e 7. Portanto, diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou dos trabalhos pesados no Egito. Então veja aqui a bela linguagem que Deus usa para dizer para o seu povo que ele seria o libertador. Aqui diz claramente, né, vou livrá-los da escravidão. Então, a libertação de Israel da escravidão egípcia é um dos eventos salvíficos destacados por Moisés aqui no Pentateuco. E eles apresentam o plano da salvação. No Êxodo, isso é mais claro. Então, quando Deus diz assim para Israel: eu vou resgatar vocês,
A palavra resgate aqui, o resgatador, é a palavra hebraica goel. Goel. E essa palavra resgatador ou resgate, ela traz uma referência ao costume da família que havia no passado, aonde quando o membro comprava de volta um parente que havia sido vendido por questão de dívidas ou mesmo por uma questão de condição de escravo. Então aqui você tem a linguagem do resgatador. Você se lembra de uma história bíblica que trata muito bem desse ponto? Lembrou? Sim, né? A história de Ruth e de Boaz. Ali você tem um claro exemplo de Boaz, ao resgatar Ruth, né? Era a lei que havia ali, e esta lei do resgatador, aonde um valor era pago para que esse parente pudesse ser liberto. Então esse verbo goel é usado por Deus aqui para mostrar que ele é o resgatador. Ainda dentro dessa linguagem, em Êxodo 3, verso 8, diz que Deus desceu para resgatar seu povo. E essa expressão hebraica, né, desceu, é uma designação que Deus usa nas suas interações com a humanidade. Você vai ter exemplos mais no Novo Testamento, no Antigo Testamento, em Gênesis, né, quando diz que Deus desceu para ver a maldade do homem nos dias antediluvianos. Então essa expressão descer aqui é uma forma que Deus usa para dizer que o céu estava interessado na terra. Então Deus desceu e ele veio aqui para nos resgatar. E se você for olhar para o cumprimento da profecia messiânica, o verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, ou seja, Deus se fez homem e veio habitar, ele desceu. É por isso que Jesus disse para Nicodemos, né? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Então, mais uma vez, é usada a linguagem aqui de descer e subir. Então, é uma linguagem que Deus usa para dizer que ele desceu. Ele veio à terra para resgatar a humanidade. Foi exatamente isso que Jesus fez. E assim como o resgatador tinha que pagar um preço para resgatar o seu parente, o mesmo fez Jesus por nós. E Paulo, em 1 Timóteo 2,6, fala sobre o valor que Jesus pagou pelo nosso resgate. Paulo diz assim, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Então, o preço que Jesus pagou foi ele ter que dar a sua própria vida em resgate de todos nós. Esse foi o preço que ele pagou. Então, Deus liberta o seu povo da escravidão do Egito e agora fará com eles uma aliança. A quarta aliança, como eu mencionei há pouco, lá no Sinai. Veja a sequência que a lição da Escola Sabatina trouxe para nós dos eventos dessa aliança, do estabelecimento, né? A chegada do acampamento no Sinai, a proposta de Deus da aliança, a resposta de Israel. E qual foi a resposta de Israel? O povo de Israel disse assim, tudo o que o Senhor falou faremos e obedeceremos. Israel se comprometeu em abençoar. Houve os preparativos para o recebimento formal da aliança, os 10 mandamentos foram proclamados, Moisés era o mediador, havia princípios claros ali, e os princípios eram, Deus promete, e o povo também deve obedecer, então é a promessa divina e a obediência humana, e a confirmação da aliança, ela veio pelo sangue de um animal que foi partido e o sangue aspergido sobre o povo de Israel. Assim foi firmada esta aliança. Então, essa aliança desempenha uma função vital no plano da salvação, porque nela Deus manifesta a sua vontade e como Deus salva. Agora, esta aliança que Deus estabeleceu com Moisés e com o povo de Israel ali na península do Sinai, ela vai ser ampliada no escopo da salvação. Está lembrando que a gente estudou algumas semanas atrás de que a aliança ela tinha três elementos sempre? São as promessas divinas, o cumprimento das condições pela parte do homem, que envolve a obediência, e algum aspecto messiânico, ou algum aspecto salvífico da obra do Messias. Aqui na aliança do Sinai, está muito claro. Então você tem a promessa de Deus de que ele libertaria o povo do Egito, de que Deus conduziria eles à terra de Canaã, tinha a parte humana, que era obedecer à lei que Deus estava entregando para eles, e tinha agora a parte salvífica, que ficou muito mais clara pelo santuário que Deus mandou que Moisés construísse.
Então, a partir do capítulo 25 de Êxodo, você tem a ordem de Deus para que Moisés construa o santuário, e todo o serviço do santuário, todos os rituais, todas as festas, falava do plano da salvação. Então, estava muito claro para Israel esse plano da salvação, aquilo que Deus faria para resgatá-los. E toda a tipologia do santuário apontava para Jesus, os animais que ali morriam apontavam para o seu sacrifício, o sacerdote que ali ministrava apontava para o ministério sacerdotal de Cristo como nosso advogado, e a obra do sumo sacerdote apontava para Jesus como sumo sacerdote, apontava para a obra de juízo, que ele começou lá no dia 22 de outubro de 1844. Então, aí estavam os elementos da aliança que a lição trouxe para nós na parte de terça-feira. Na parte de quarta, você tem aqui uma ênfase na questão das condições da aliança. Deus deixa claro qual é a condição. Êxodo 19, 5 e 6. Deus diz assim para o povo: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas as palavras que falará aos filhos de Israel. Então, olha aqui no início do verso: se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Este ouvir a voz e guardar a aliança era a parte do homem na aliança. Era a obediência. Agora vem aqui uma questão chave que a lição trouxe para mim e para você. A ordem de obedecer ao Senhor, de alguma forma, anula o conceito de salvação pela graça? Ou será que nós estamos agora diante de um novo ensino, que as pessoas podem ser salvas pela obediência que elas prestam a Deus e sua lei? E aí, o que você acha? Certamente que não, né? Porque a Bíblia não pode se contrariar em momento algum. Então, é claro que o povo de Israel todo foi salvo pela graça. E o apóstolo Paulo vai deixar isso bem claro em Romanos capítulo 3. Olha aqui Romanos capítulo 3, verso 19 a 24. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz que para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, Paulo está deixando muito claro aqui que a salvação é exclusivamente pela graça de Cristo e não pelas obras. Agora, como é que nós entendemos, então, a obediência que Deus exigia do povo de Israel? A obediência aos reclames da aliança. Esse texto aqui do Caminho a Cristo, página 61, pode nos ajudar a entender. Não ganhamos a salvação pela nossa obediência, pois a salvação é um dom gratuito de Deus, mas recebemos pela fé. Agora diz Ellen G. White, mas a obediência é o fruto da fé. Obediência é fruto de fé. Então, eles eram salvos pela graça, por crerem no Messias vindouro, mas esta obediência que eles tinham, com base nos reclames da aliança, era fruto da fé que eles tinham no Messias. Primeiro Deus liberta o povo do Egito para depois dar a lei. Então, antes da obediência, vem a libertação. Você entendeu? Então, antes de Deus pedir que nós guardemos sua lei, vem a libertação pela graça em Cristo. É por isso que nós somos salvos pela graça, mas julgados pelas obras. Porque a obra é simplesmente o resultado da salvação. Aquele que é salvo por Cristo, ele obedece. Quem não obedece é porque não foi salvo. Entendeu? É isso que a palavra de Deus nos ensina. A lição, então, na parte de quinta-feira, começou a falar um pouquinho sobre a questão das promessas, né, feitas por Israel. E é claro que também envolve eu e você hoje. O Senhor tinha livrado o seu povo, oferecido as promessas da aliança, eles haviam concordado com tudo, está lembrado? Tudo que o Senhor falou, faremos e obedeceremos, foi o discurso unânime deles.
mas a resposta de Israel não foi positiva. Paulo, em Romanos 9, 31 e 32, diz: E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Tropeçaram na pedra de tropeço. E em Hebreus 4, 1 e 2, o autor fala a mesma coisa, sobre a apostasia de Israel. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, aqui uma alusão ao povo de Israel, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então veja que a fé não está desassociada das obras. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. E a obra é o resultado natural daquele que foi salvo. É isso que a palavra de Deus ensina. Nós não podemos ser salvos pelas obras, até porque não praticamos as obras puras e perfeitas. Por mais puros, sinceros que sejam os desejos do nosso coração, por mais altruístas que sejam nossas obras, nossas atitudes, elas não podiam ser aceitáveis aos olhos de Deus ou nos tornar aceitáveis aos olhos de Deus pela prática das mesmas. Não podiam no tempo de Israel e também não podem hoje. Então você não agrada a Deus praticando boa obra. Você fica perto dele e ele, habitando em nosso coração, nos levará à prática das boas obras. Infelizmente, o povo de Israel acabou acreditando de que eles eram salvos pelas obras, né? E quando Cristo vem, ele encontra um judaísmo totalmente legalista, onde as pessoas acreditavam apenas em salvação pelas obras. Era aquilo que eles faziam que deveria dar a eles o direito ou o merecimento da recompensa na vida eterna. Esse era o grande problema. E Jesus veio, né, para contrariar todo esse ensino e mostrar que nós somos salvos exclusivamente pela graça. É isso aí. Na parte de sexta-feira vem uma advertência muito clara para mim e para você. Aqui o texto do comentário bíblico diz assim: o espírito de escravidão é gerado por se procurar viver de acordo com a religião legal, pelo esforço de cumprir as reivindicações da lei em nossa própria força. Há esperança para nós apenas ao nos colocarmos sob a aliança abraâmica, que é a aliança da graça pela fé em Cristo Jesus. O evangelho pregado a Abraão, por meio do qual ele teve esperança, era o mesmo que é pregado a nós hoje, por meio do qual temos esperança. Abraão olhou para Jesus, que é também autor e consumador da nossa fé, assim como também nós devemos olhar. Assim, meus amigos, meus amados amigos e irmãos, nós somos salvos exclusivamente pela graça de Cristo. Isso ficou claro nessa aliança que Deus estabeleceu com o seu povo. Agora, uma vez salvo, nós não somos salvos para ficar na desobediência. Nós somos salvos para obedecer. Que Deus nos ajude a entendermos isso bem e a participarmos dos elementos da aliança e nos prepararmos a cada instante para o seu breve regresso. Tá bem? Queria fazer uma oração com você. Vamos orar? Nosso Pai querido, nos ajude a entender hoje o grande plano da salvação, o quanto o Senhor nos ama, o quanto deseja o nosso bem. E nos ajuda, Pai, a nos prepararmos da forma correta. Senhor Deus, venha morar no nosso lar, em nosso coração, e nos ajuda em nosso dia a dia, em tudo que formos fazer. Dê a todos nós um restante de dia feliz na Tua companhia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, amigo, pela sua companhia, pela sua presença com a gente hoje aqui. A gente volta semana que vem para estudarmos mais uma vez a lição da Escola Sabatina e você sempre é meu convidado. Que Deus abençoe você. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as outras novidades, dê o seu like e, se você puder, indica também para os seus amigos, tá bem? Um abraço, até o nosso próximo vídeo.